Se você tem os seus 20 e poucos anos, esse vídeo é pra você. Não tem uma conclusão pronta, é mais uma reflexão mesmo de como tá por aqui, o crescimento dos 20 e poucos anos, da vida adulta, e a gente trocar. Gente, de fato, a gente que tá nesse meio entre os 18 até os 24 ali, mais ou menos, o relato é o mesmo. Às vezes eu tenho atitudes muito infantis, ou às vezes eu sou um adolescente, e às vezes eu tenho responsabilidades de um adulto. E a verdade é que a gente não se reconhece como adulto. Eu, quando fiz 18 anos, eu tenho 19, mas quando eu fiz 18 anos, eu tinha uma expectativa de que eu ia sentir essa troca dos 17, que é a adolescência, para os 18, que eu já teria me tornado adulta. Mas o que eu percebo é que ser adulto é mais uma expectativa das pessoas em relação às nossas atitudes. Por quê? Espera-se de um adulto que ele saiba declarar o imposto de renda, por exemplo. Às vezes na infância é até um pouco mais respeitado isso de cada criança tem seu tempo. Mas com os adultos a gente não tem essa percepção de que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem suas escolhas, cada pessoa tá tentando entender o que é a vida pra ela, sabe? E eu penso que na nossa idade, jovens adultos, a gente bate de frente com essas expectativas, os estereótipos. Começa lá na adolescência, né? Quando a gente vê que nossos pais, por exemplo, não são perfeitos. Então, quando a gente torna jovens adultos, recai várias expectativas em cima da gente também. E eu entendo. Eu entendo porque eu fui morar sozinha com 18 anos. E eu me cobrei muito. Eu me cobrei ter uma postura adulta, ter uma postura diferente, um falar diferente, uma agir diferente. Mas eu cheguei na conclusão que eu só precisava ser eu e ser responsável. Porque ser adulto ainda é uma definição que eu não tenho. E eu não tenho essa definição sobre mim. Não me considero adulta. Porque eu acho que cada pessoa tá no seu tempo. Às vezes uma informação chegou pra mim ano passado que vai chegar pra uma pessoa esse ano. Às vezes eu passei por uma coisa que talvez seja muito adulto pra outra pessoa, que às vezes pra outra ou pra mim seja mais uma coisa qualquer. Com as redes sociais, a gente vê pessoas com poder aquisitivo maior, tendo acesso a outras coisas, tendo acesso, por exemplo, ao intercâmbio. Para você, é uma atitude adulta fazer intercâmbio sozinho, ou viajar para outro país, ou ter a própria casa aos 20 anos. Mas o que é ser adulto para você? O que mudou nessa transição? Nessa transição da adolescência pro adulto, entre aspas aqui, a gente vai falar assim, eu me senti muito sozinha. Eu me senti um pouco perdida. No papo de morar sozinha também, tinha várias coisas que a minha mãe não tinha me ensinado. E aí eu me senti menos adulta ou menos responsável. E tudo bem, porque eu sei de outras coisas também. E aí a gente acaba focando no que a gente não sabe. E essa cobrança, né, de que adulto tem que vestir uma roupa tal, ou se portar de tal forma. Ser adulto está na nossa mudança de olhar. E eu queria te acolher também nesse vídeo que se você está com 20 e poucos anos e ainda não decidiu o seu curso da faculdade, ou você tem 20 e poucos anos e ainda não sabe sobre o seu futuro, você ainda não planejou se você vai comprar uma casa, se você vai tirar a habilitação, se você vai fazer o Enem ou se você vai trabalhar de caixa de supermercado, por exemplo.
Porque muitas das vezes esses dois caminhos são apresentados pra gente. Ou você é caixa de supermercado, ou você faz o Enem, passa na federal e ponto. E aí essa é a sua vida de sucesso. Eu entendo também que esperam do ser adulto uma trajetória de sucesso saindo do ensino médio, sabe? Mas a verdade é que está todo mundo aprendendo a ser adulto. É quando adulto que a gente consegue ter acesso, às vezes, a uma terapia, entender quem a gente é de verdade, ou as coisas que a gente gosta de verdade. E a dúvida faz parte. E a dúvida é muito presente nesse momento. E tá tudo bem ter dúvida. Tá tudo bem não ter o emprego dos sonhos agora. O que eu aprendi muito nessa trajetória é entender o processo, né? Nesse processo, né, de respeitar o processo, a gente precisa respeitar o processo, porque muitas das vezes a gente vai trabalhar num serviço durante o processo para chegar no lugar que a gente almeja, a gente vai trabalhar num serviço que não é o nosso sonho. Por exemplo, às vezes você está trabalhando na área de vendas e seu sonho é ser aeromoça. Os dois trabalhos lidam com o público. Então, se você está nesse momento na área de vendas e seu sonho é ser aeromoça e você começa a ter uma ansiedade, um questionamento, assim, mas você está no processo, você entende que é o processo, tenta tirar o máximo de aprendizado dessa experiência, porque, gente, no final, isso é fato, assim, para onde você for lidar com o ser humano, nosso repertório é muito importante. Ter essa bagagem de, às vezes, conversar com uma pessoa mais velha, ouvir uma história. Então, fazer essa network, para quem não sabe, network é conhecer várias pessoas e fazer contatos, para ir você chegando em novos lugares. Porque quanto mais repertório a gente tem, quanto mais bagagem, quanto mais falar de um assunto aleatório, às vezes vai nos ajudar a fazer uma apresentação de uma seleção lá na frente. Ouvir uma história e contar ela para puxar um assunto com alguém interessante. Então, pra gente burlar esse sistema, que eu acho que a vida adulta é muito isso também, é a gente burlando os sistemas, é entendendo onde a gente consegue se encaixar, onde a gente consegue até economizar um dinheiro e tudo mais. Eu sou atriz de teatro, então ter um repertório prévio de várias coisas sobre o mundo, de vários assuntos, nos ajuda muito, 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 muito mesmo. Então a gente fica nesse meio, né? O que eu sou? Sou adulto? Ainda sou adolescente? Ou eu não faço isso, eu não me encaixo? A gente fica meio sem encaixar mesmo. Mas nessa fase, o mais interessante é você pegar toda e qualquer experiência, aprendizado e colocando nessa bagagenzinha da vida. Vai colocando nessa mochilinha. Eu juro, vai ter um momento que você vai usar uma informação X num lugar aleatório que você vai ajudar alguém ou vai ajudar você a chegar em um lugar melhor. Eu já passei por vários trabalhos que não era exatamente o que eu queria, mas eu fui pegando as experiências e fui usando e funcionou muito. Estudem, porque enquanto a gente está tendo dúvida de algo, o conhecimento vai nos virando chavinha, sabe? Então o conhecimento, ele nos agrega tanto, e é uma coisa que ninguém pode tirar de você. A gente fala sobre ser adulta, a gente fala sobre estudar, mudar. Essa fase é uma fase que muda muita coisa, né? Eu venho de um processo de morar sozinha para ficar mais perto dos teatros. Eu morei sozinha durante 8 meses. E foi, assim, um baita aprendizado, porque tinha muitas coisas que eu não sabia, eu fui aprendendo na prática. Então, calma, você não precisa saber todas as coisas sendo 20 e poucos anos. Muitas das coisas que os adultos sabem, eles aprenderam tentando, eles aprenderam praticando aquela coisa, errou, até que deu certo. Então,
a gente não precisa saber tudo, não precisa saber tudo. A gente tem que estar aberto para tentar, a gente tem que estar aberto para aprender. Então, a gente tendo essa abertura, a gente consegue pegar uma coisinha ali que a gente aprendeu, outra coisinha aqui, e indo caminhando mais frente. A gente vai subindo os degrauzinhos. A gente tem muito medo nessa fase também. Medo de não conseguir, medo do julgamento, medo porque alguém falou que a coisa é muito difícil e você não vai conseguir. Então, o que eu acho que eu posso deixar de mensagem para esse vídeo, refletir um pouco de que cada um tá no seu processo, sabe? Então é uma fase de a gente experimentar. Quanto mais a gente experimenta as coisas e se liberta de julgamentos e tenta ter a sua própria perspectiva, a sua própria opinião das coisas. É como eu falei, colocar os aprendizados na mochilinha da vida que você vai precisar em algum momento. E falando um pouco da minha realidade, eu tenho muita ansiedade pro futuro. E essa fase, às vezes eu vejo pessoas com a minha idade que já comprou um carro, por exemplo. Mas eu sempre tento voltar. Onde é o meu objetivo? Eu já tenho um objetivo. Então eu vou sempre caminhando para chegar mais perto desse objetivo. Fazendo coisas que me deixem mais perto do meu sonho, da minha ideia de sucesso. E aí eu volto para mim. O que eu posso fazer nesse momento para chegar um pouquinho mais da realização do meu sonho, do meu significado de sucesso. E assim eu faço. Então eu tento me blindar muito dessas comparações, mas é impossível. Isso vai acontecer. Mas eu espero que você clareie um pouquinho as ideias por aí, que você consiga refletir um pouquinho também. E é como eu disse, esse vídeo não tem uma conclusão pronta. É mais uma reflexão mesmo de como tá por aqui, o crescimento dos 20 e poucos anos, da vida adulta, e a gente trocar. Me falem como tá aí também a vida adulta e as expectativas e como vocês olham essa fase, que é muito desafiadora, mas é possível de passar. Beijo, até o próximo vídeo.